Hello! Oiê! Olá! Bom, hoje estamos aqui com o queridíssimo João, que, como vocês podem ver, é fisiculturista. Que isso, tá tão... Mamãe, tô forte. Também podemos falar que é jogador de tênis, que engana, semi-profissional. Engana. Não, nossa, Jogador engana, de FIFA engana. profissional. Ah, de Fifinha a gente engana. No Fifinha dá pra ir bem. Gremista. Ou pra caralho. cima, Grêmio. Oh. E também médico. Futuro médico. Futuro médico. Meio médico? Futuro próximo. Já é meio Um médico? pouquinho mais já. Já passou do meio médico? Já Ah, passamos. E o João tá no quarto ano da UBA e hoje ele veio ajudar a responder algumas perguntinhas Só um frequentes. pouquinho. Quinto, tá, pai? Quinto? Quinto. Ah, verdade. Tamo no quinto. Olha aí, quase terminando. Quase. Tá, então falta um ano e Chega meio. a bater um pavor. Um ano e meio? É, 1 aninho e meio, 2. Depende muito de como vão ser as matérias que vão me assignar, não vou me assignar, né? Depende bastante disso na UBA. Isso até é uma coisa que a gente pode falar, né? Que a gente vai falar sobre tempo pra se formar, mas Sim. pode ser 1 ano e meio, se tudo der muito certo. Mas a previsão é 2. Bueno, é isso. Então a gente vai responder algumas perguntinhas frequentes. A gente tem uma listinha aqui pra gente manter o tema Bora. e conseguir falar de tudo. Sobre a questão do vestibular, de não ter Certo. vestibular, como é que funciona. Se precisa saber espanhol pra chegar aqui, ou se já pode ir aprendendo enquanto tá cursando. A questão do método de estudo e quantos dias tem aula por semana. Bastante gente tem aquela dúvida se é PBL, se não é PBL. Acho que a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre Tem isso. algumas pessoas que acham que não tem aula na UBA. Ah, Ah, sim. Vocês famoso. sempre- Famoso boato. Famoso pessoa não assiste a aula. Se dá pra trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Questão de quanto que custa pra estudar na UBA, já que é uma faculdade pública. Quanto que custa, no caso... A vida, A né? vida, Sim. a vida. E também questão de material pra faculdade, essas coisas. Uhum. A questão que muita gente pergunta. E o revalida? Tem medo, não tem medo? Como é que fica? Vai fazer, não vai fazer? E se o diploma vale na Europa? Como é que funciona? E tudo mais. Vamos conversar um pouquinho sobre Certo. tudo aqui com Bora. este quase médico. Bah. Meu Deus, escutar isso dá um arrepio. Começa a nascer a responsabilidade. Nossa, sim, cara. E o meu pai teve aqui no meio do ano agora. E aí tava eu e a minha irmã. Minha irmã tá no sexto, né? Ela já tá no sexto também? Tá na portinha ali. Sim, passa rápido, velho. Passa rápido. Mas enfim, ela tá no sexto e a gente conversando. E eu acho que meu pai meio que teve um choque de realidade, que os 2 filhos estão muito encaminhados já, assim. E daí agora todos os laudos médicos que ele recebe, ou que ele tem, ele manda pra mim. Daqui um pouquinho a família Figura. toda. Meu Deus do céu. Ô, João, me consegue um atestado, por favor? Bom, eu acho que a gente podia responder rapidinho a pergunta de se tem vestibular na UBA. A resposta é não. Já adiantamos Próxima que não, pergunta. né? Passa. Não tem vestibular, né? só Não precisa- tem vestibular. Só precisa fazer um curso preparatório, assim como todas as faculdades, que na Isso aí. UBA é o CBC, Ciclo Básico Comum, composto de 6 matérias, aprova 6 matérias, todo mundo que aprova 6 matérias entra em medicina ou qualquer carreira que escolher. Exatamente. Isso, tanto na UBA como nas outras faculdades aqui, não tem vestibular, porque é uma lei do país. Eles não podem restringir o ingresso às universidades públicas. Então, as universidades, elas não têm vestibular. As públicas não são cobradas. A única coisa que você precisa entregar para matricular é a documentação legalizada nos 2 países. E, no caso da UBA, o certificado de espanhol, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre espanhol em seguida. Certo. E nada. E aí, quando tu começa a cursar as matérias elas são já parte do plano de estudos da faculdade, ou seja, já conta a carga horária. E elas são, digamos, as matérias que tu veria para fazer o vestibular, mais ou menos, pô nele. Tem vídeo aqui explicando das matérias que precisa para fazer o CBC da UBA, que é o cursinho de ingresso. E tu aprovou essas matérias, todo mundo que aprovar, se tem 100 alunos na tua turma, os 100, se os 100 aprovar, os 100 continuam lá na carreira. Então, não é algo que é excluente. Fez, sim, aprovou, tá dentro. Eu gosto de explicar mais ou menos isso do CBC sempre como que se a UBA, a faculdade, a carreira de medicina fosse dividida em ciclos, né? E ela realmente Sim. é dividida em ciclos. Então a gente tem primeiro o ciclo básico comum, que é o CBC. A gente tem depois o ciclo biomédico, que é quando tu faz primeiro, segundo e terceiro ano, que é anato, isto, bioquímica, blá, 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 blá. A parte mais teórica, digamos, É, né? a parte mais teórica, e aí tu vai pro ciclo clínico, que é onde tu entra pro hospital. Então, não é como se tu estivesse fazendo... A gente fala curso preparatório pra ficar mais fácil de entender, né?
Mas tu já tá fazendo parte da carreira de medicina. Já é um Sim. ciclo da carreira de A medicina. faculdade conta como... Claro. Como matéria. Inclusive o tempo pra se formar, que a gente vai comentar depois, entra isso no tempo pra se formar, né? Beleza. Próxima pergunta agora é se precisa estudar espanhol pra estudar na UBA. Acho que eu sou a pessoa mais chata que existe com isso. Cara, tem que estudar espanhol. Não existe tu vir pra cá sem falar espanhol. Acho que assim, na nossa época, quando a gente chegou aqui, ainda existia um mundo de que tu poderia meio que meter as caras, assim. E nem pedia certificado de espanhol, né? Exato, pra Gabi já pediu, né? Ou não pediu e tu fez. Então, na verdade, eu cheguei na época da mudança da UBA, né? Eu me matriculei, a UBA resolveu mudar tudo. Que foi, eu fiz a matrícula no UBA 21, que é a parte online. E aí, na semana seguinte, eles anunciaram que precisava, além do certificado de espanhol, se matricular no CBC presencial, que é o que segue até hoje. E aí, nessa época, que foi a primeira vez, eles deram um prazo pra gente tanto se matricular no presencial, como pra entregar o certificado de espanhol. Mas desde 2019, do primeiro semestre, pra te cursar o UBA 21, é obrigado tu estar matriculado no CBC presencial, entregar a documentação e, junto dela, o certificado de espanhol. Inclusive, tem respondido bastante perguntas se... pode entregar o certificado de espanhol depois? Não pode, gente, tá no edital da UBA. Vamos fazer um vídeo mais específico sobre isso depois. Acho que tem muita assessoria que mete um miguelão, né? Tipo, não, entrega depois, faça depois. É aquela coisa complicada. Só que assim, se tu fizer assim e a faculdade descobrir que tu burlou o edital... Tchau, e dá UBA. um BO, tá, gente? Dá um Tchau, UBA. BOzinho, E dá tchau um todas as BOzinho. matérias que tu cursou. Bom, só pra completar então a pergunta, sim, preciso estudar espanhol. E, inclusive, pede o certificado C1. Não, tipo assim, C1, velho, se tu não estudar espanhol, tu não vai chegar aqui, tá ligado? Sim. E eu queria te perguntar também como é que foi no início pra tu... Pro espanhol? Como é que tu desenvolveu? Cara, eu cheguei aqui, eu tinha feito 3 meses de aula, se eu não me engano, com uma professora chamada Macarena. Porque ela era uma professora uruguaia, que ela foi professora do meu colégio. Eu não cheguei a ter aula com ela no colégio, mas eu sabia que ela tinha sido professora do meu colégio, recebi indicação, fui atrás dela, fiz tipo 3 meses de aula, tendo uma aula por semana com ela, e era só conversação, então a gente só conversava. Só que, claro, são 3 meses, é pouco tempo, né? Daí eu cheguei aqui, me joguei, meu pai me ajudou a achar uma residência universitária, fiquei numa residência universitária. Nessa residência tinha, sei lá, 10 brasileiros e 15 argentinos e mais gente de outros países. Então, tipo assim, eu tinha que falar espanhol, porque senão tu não te comunica com as pessoas e tal. Eu falo muito, muito, então se eu não falasse espanhol, ia ser sufocante pra mim não conseguir conversar. Não poder falar, né? Porra, ia ser horrível. E ali tu se soltou. E ali, eles davam muita risada na minha cara. E aí, como eles davam risada na minha cara, daí me corrigiam e eu aprendia. Então, tipo, com essa troca de experiências, assim, que eu fui aprendendo mais, sabe? Isso ajudou demais. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu até falei pro guri no futebol semana passada. Tipo, cara, te joga com gente daqui. Tu te joga com um grupo de pessoas daqui porque tu tem que falar. Tu precisa praticar. Porque senão... Perde, né? Perde o ritmo. É aquilo, né? Tipo, às vezes tu pode entender lendo, entender ouvindo, conseguir escrever, mas não conseguir falar. Claro, eu e tu fiquei precisa muito falar. tempo travada no falar, porque eu tinha vergonha de falar, e de falar Sim. errado. Só que se tu tiver vergonha, tu não vai falar, e aí se tu não falar, tu não vai aprender. E tu lembra quantos meses ou anos tu demorou pra... Quando tu tava aqui na Argentina, pra se soltar e começar a falar bem, assim? Na primeira semana eu já tava solto. Já tava soltinho. Tava soltinho que nem arroz. Falando bem, não, mas tava solto. Não, acho que pra falar bem, cara, eu acho que eu fui realmente falar bem a partir... Eu cheguei em 2017. Eu não digo falar bem, mas, tipo, se destravar, assim, tipo, não ter mais medo de falar e seguir falando, assim. Eu acho que na metade de 2017, tipo, digamos que eu cheguei em março, ali por agosto, setembro, eu já tava... Uns 6 Já meses. tava destravado, Não tava mais travado. E pra falar bem, eu acho que 2018, assim, eu tava já falando redondo, assim, que as pessoas falavam, tá, tu não é brasileiro, é argentino. Acho que ali foi que eu comecei a realmente tá dentro da cultura deles, assim. Sim, e até uma coisa legal, quem pode chegar antes pra ir treinando e ter essa coisa de conversação é até legal, porque agora que a UBA tá pedindo C1, o que eu mais vejo o pessoal travar é justamente nisso, na parte oral, na parte Claro. de falar. Tipo, várias pessoas me falaram, aprovei todas, mas na oral não tá indo. O que eu faço?
E quem tem a oportunidade de chegar antes, cara, chega aqui uns 3 mesezinhos antes e vai treinando falar. Fala com a pessoa na rua que tu nunca viu, senta no metrô, puxa papo com alguém do lado. O que mais tem é senhorzinho que gosta de puxar papo, Cara, né? senta numa praça, o que tem de senhor pra Alguém falar passa na praça? pra falar contigo. E aí, tu treinando, é até mais fácil de fazer a prova do CL Claro, depois. com certeza. Porque depois a prova vira justamente uma conversa, né? Sim, A sim. Cássia, ela teve que fazer a prova também. Ela já tinha uns 6 meses aqui, eu acho. E daí ela disse que ela tava nervosa pra caramba pra fazer a prova, não sabia como é que ia ser. Mas ela chegou pra prova e foi uma conversa. Já tava aqui há 6 meses, eu já tava aqui, então eu já tinha muitos amigos argentinos, eu puxava ela pro meio, sabe? Então, tipo, já tava dentro do rolê. Aí tu chega ali, é uma troca de ideia, querendo ou não. É suave. Sim, sim. Eu lembro a primeira vez que eu destravei e comecei a falar. Nossa, dá uma sensação, tipo, caralho, tô falando outra língua. Mano, tem horas... Hoje é sábado, né? Ontem eu tava na aula de fármaco e eu cheguei da aula... Eu passei o dia inteiro com a Cássia falando português. Daí de noite eu cheguei na aula falando espanhol. E chegou uma hora que a minha cabeça bugou, assim. Tipo, o que eu tô falando? E daí eu percebi, não, eu tô falando espanhol, tá. Então segue nessa linha, porque aqui é espanhol, né? Só que Sim. chega uma hora que vira meio natural, assim, Então, a coisa começa... a gente às vezes seguido tá escutando uma música ou vendo uma série, a gente fica, tá em português ou tá em espanhol? Ah, tá. Sim, porque, Tipo, tipo, porque naturaliza depois- muito. É como, tipo, às vezes a pessoa pergunta, português ou espanhol? Tanto faz, porque, tipo, chega um momento que tu aprende a ponto de ser igual, dá igual ser português Claro, ou espanhol. exato, exatamente. Mas é isso, cara, espanhol tem que saber. Tem que saber pra tu viver, tem que saber pra tu passar na prova. Na UBA, sendo C1, então... Imagina tu ir no Fudeu. médico e não poder dizer o que tu sente, porque tu não sabe espanhol. Exato. Bom, próxima pergunta é sobre o método de estudo e quantos dias da semana tu tem aula. É PBL ou não é PBL, Gabi? Não é PBL. Eu até hoje não sei o que significa PBL. O PBL é... Problem. Problem Brazilian. Based Learning. Não, Learning Based Problem. Ou seja, aprendizado baseado em problemas. Que basicamente o professor, que é o que é na Maimonides, por exemplo, tem uma Sim. faculdade particular aqui que é PBL, o professor ele te leva um artigo e a partir desse artigo tu estuda o conteúdo. Por exemplo, o artigo é um caso clínico sobre dor de cabeça. E aí, a partir daquilo ali, do que tu tá lendo no artigo, tu começa a pesquisar e aprender sobre a dor de cabeça. Então, tipo, tu vai ver o problema da pessoa, que é o caso clínico, e tu vai resolver estudando sobre aquilo pra poder resolver. E chega na aula, é um debate sobre o artigo científico lido e sobre o tema. Entendi. E o tradicional, que é usado na UBA e em várias faculdades daqui... Tradicional argentino, né? Que é Na diferente que do verdade- Brasil. Sim. O tradicional da Argentina é diferente e o tradicional que eles usam aqui é o tradicional harvardiano, que é o método que foi implementado pela faculdade de Harvard, que é meio que uma mistura, É parecido, assim, né, com o PBL. do PBL com o tradicional. Ou seja, tu tem a aula teórica, que são, na UBA, no caso, são os chamados seminários, e tu tem a parte prática, que seriam os da UBA, os TPs, os trabalhos práticos, e no trabalho prático tu resolve exercícios e na parte teórica, no seminário, tu vê a teoria. Então, tem um pouco da teoria e tem um pouco da parte Claro. prática, que daí a gente vai falar mais um pouco mais pra frente, mas se a pessoa, por exemplo, quiser assistir só a parte prática, ela pode assistir, mas daí ela tem que sozinha Dá incorporar os a parte pulos. teórica. Sim. Quarto ano, quantos dias na semana tu tinha aula? No quarto ano, eu tinha em sêmio a cada 2 semanas, A cada porque 2 eles semanas. dividiram a gente em 2 grupos. Então, em uma semana ia o grupo A e na outra semana ia o grupo B. Aham. Bom, eu era do grupo A. Então, na semana que eu ia, eu tinha 2 dias de prático e 2 dias de teórico. Isso em sêmio. Além de sêmio, eu tava cursando Pato 2. Pato 2, eu tava cursando... Era uma vez por semana. Que eram 2 horas... Não. Sei lá, era pra ser 4 horas. Nunca eram 4 horas de aula. Uma vez por semana. E eu tava cursando também Micro 2, que era 2 horas de aula por semana. Então eu ia pra faculdade, aí eu ia pro hospital 4 vezes por semana, na semana que me tocava ir. E além disso, em Micro eu ia todas as semanas, uma vez por semana na faculdade. E em Pato a mesma coisa, todas as semanas, uma vez por semana na faculdade. Tá, isso dá 4 dias? Isso 5? dá em média aí 5 dias por semana. Tá. Isso no quarto. E no terceiro, tu lembra? No terceiro ano, no primeiro semestre eu cursei... Vamos lá. Eu cursei Imuno, Micro 1 e Saúde Mental e bioética.
Então eu ia pra faculdade também 4 vezes por semana. Depois, no segundo semestre, eu cursei fármaco, pato e tava com saúde mental, que é anual, então eu ia 3 vezes por semana. Certo. Em média, nas matérias, a partir do terceiro ano, é 1 vez por semana. A Que partir tem do aula. terceiro, tá. A não ser que seja matérias do hospital. Dentro do hospital são mais vezes. Entendi. Tipo, agora eu tô com medicina interna, fármaco 2 e saúde pública. Medicina interna é matéria do hospital. Eu vou mais de uma vez pro hospital por semana. Ainda tá que nem sêmio, que é separado em 2 grupos. Então, essa semana, por exemplo, eu não fui pro hospital. Na próxima semana, eu vou pro hospital 3 vezes por semana. Certo. Não são 4, porque justamente eles pegaram um dia de teórico e jogaram o prático no mesmo dia. Então, E nos primeiros anos, no primeiro e no segundo, são 2 vezes na semana, né? são 2 vezes na semana, é isso. Que é isto, embrio, o combo todo, Físio mais não são anato. Não. Físio são 2. São duas Físio físio. são 2 por semana. Então, no segundo É, ano físio é são o dobro. 3 dias. 3 dias. Isso. Isso se tu pegar bioc presencial, né? Porque Então, fazer um bioc- resumo pro pessoal, porque perguntam bastante. Primeiro ano, 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Segundo ano, 3. 3 vezes na semana. Terceiro ano depende. Se tu quer meter tudo em 6 meses e ser o galo velho, aí tu vai todo Todos dia os pra dias? faculdade. Tu fez quantos? Não, eu fiz em 1 ano, então eu fiz no primeiro semestre 4 dias por semana, no segundo semestre 3 dias por semana. Certo. No E quarto, no quarto ano, aí depende do hospital, porque no clínicas, e ainda não depende só do hospital, depende da cátedra do hospital. O clínicas tem 1, 2, 3, 4 cátedras no hospital. Então, tipo, depende muito de como cada uma se maneja. 5, na verdade. Depende muito. A minha se manejava assim. Eu tenho colegas, eu tenho conhecidos que estavam em outras cátedras que iam todos os dias pro hospital. Entendi. Eu tenho conhecidos que foram pra outros hospitais, que era todos os dias no hospital. Se eu não me engano, o Duran, por exemplo, que a Débora se formou, são todos os dias no hospital. Sim. Então, tipo, tu tem o bom e o ruim de tu tá indo todo dia pro hospital. Tu tem mais prática, realmente, tu vai ver muito mais paciente, mas tu também não tem tanto tempo hábil pra tu tá com a matéria em dia. Então, tipo, mais puxado, é né? mais... É puxadaço. Querendo ou não, em sêmio, tu tá muito perdido ainda. Tu é muito verde ainda. Então, tipo, tu ter muito prático talvez não te seja tão proveitoso quanto tu realmente entender o que tu precisa pra um prático. E é sempre um turno, né? Não é turno integral. Sim, sempre um turno. Sempre um turno. Sim. Sêmio, por exemplo, eles diziam que tu tinha que ter reservado pra aula, porque poderia ter aula. Tipo, eu não tinha aula todos os dias. Mas se eles quisessem botar uma aula surpresa amanhã Extra. às 8 da manhã, eles poderiam. Eles não tomavam presença. Então, tipo, eu não ia tomar falta. Só que, tipo, vale muito a pena ir nas aulas, porque as aulas são muito boas. Sim. Então, sim, sêmio era de 8 às 12 da manhã todos os dias, o horário. Agora, eu tinha aula todos os dias? Não tinha aula todos os dias. Entendi. Até uma coisa que talvez vocês escutem muito por aí. Ai, porque a UBA não tem aula. Não tô gostando porque não tem aula. Gente, tem. O problema é que a pessoa não assiste a aula. Por quê? É só não faltar, né? Olha aí, olha que surpresa. Se tu faltar, realmente não tem aula. Tem muitas matérias na UBA, isso desde o começo, assim, que eles pensam assim, cara, tu é adulto, tu tá na faculdade. Tu que decide se tu quer ter a responsabilidade de assistir a aula ou não. Então, que nem o João tava explicando, tem os seminários e a parte prática. Aí o teórico e o prático. A parte teórica, que são os seminários, não é tomado presença. Então, se tu não assistir, tua conta em risco. Mas o material que é passado nos seminários cai em prova. E, inclusive, bastante coisa. Eu acho que eles aproveitam que ninguém geralmente- quer assistir. E aproveitam ali, vocês não estão assistindo o seminário? Então é do seminário mesmo que a gente vai tirar as questões da prova. É que, tipo, se eles estão dando um seminário, é porque aquele tema é importante. Sim, e se então tu é o que assistir- vai cair na prova. E se não tu adianta. assistir o seminário, muitas vezes, tipo, uma lida rápida no livro vai ser o suficiente para Com a certeza. prática. Com certeza. Porque eles dão a matéria no seminário. Só que o seminário não toma presença. Sim. E aí muita gente faz o quê? Não toma presença, não vou assistir, né? Não Não, vou dizer é. que eu nunca fiz isso, porque eu já não. fiz. Não mas- vou ser o falso moralista que vai dizer que não clava uns faltaço, como eles falam. Nossa, em sêmio, no primeiro semestre, Jesus amado, a quantidade de falta que eu tive... Não tive falta, né? Mas
A quantidade de vezes que eu não fui, porque tava muito frio, e era de manhã Sim. cedo. E tu é responsável o quê? De estudar aquilo lá que foi Exatamente. dado no seminário que tu não assistiu, sozinho em casa. Então, muita gente sente essa falta de tipo, ai, eu não tô tendo a matéria. Não é que tu não tá tendo, tu não Tu tá não tá assistindo. Porque, tipo assim, a Nato, se tu quiser assistir 3 seminários na semana, eu acho que tem até mais de 3. Eu sei que tem monitoria no laboratório, tem o seminário teórico, tem as aulas no YouTube do Pro, que pode assistir também. Eu Então, não faz tanto tempo. tem muita coisa. Ai, mas não faz tanto tempo. E além deles darem o conteúdo teórico, eles também ensinam como fazer a prova, as coisas mais importantes que caem. Eles não, dão tu ir dicas, nos né? seminários, eu lembro que tinha... Nossa, nostalgia agora. Eu lembro que eu tive um professor em histologia que ele chamava Halfon. E o seminário dele era sempre lotado. Porque as aulas dele eram muito boas. Era de embrio, na verdade. Embriologia. Ele explicava, tipo, muito bem. Muito bem. Então a gente ia em todos os seminários dele. E tá sempre lotado. Sim, sempre e eu lotado. não sei se o Pro ainda dá seminário de anato presencial. Acho que agora ele só faz online. Mas acho que tenho a eu menor lembro de, ideia. na época do Pro fazer seminário, o pessoal, tipo assim, ficava na porta assistindo porque já não tinha mais lugar pra entrar. Sim, Mas- e além de que, Isso no nas início dos- provas orais, tu estar presente no seminário e o professor, eu lembro dessa pessoinha lá no seminário Claro. fazendo pergunta, ajuda muito na hora da prova oral, porque Claro daí o que professor ajuda. sabe que tu tá interessado na matéria, sabe que tu tá empenhado em estudar, e isso, querendo ou não, ajuda, porque imagina o professor vai tomar prova de um aluno que vai olhar ali, nunca viu na vida, não sabe se estava assistindo aula ou não. Claro, com certeza. Bueno, próxima pergunta é: quanto tempo demora pra se formar na UBA? Essa eu vou responder. Teoricamente ou na prática? Isso, tem que explicar essa parte. Eu diria que é relativo. Eu vou explicar e aí depois a gente fala essa parte de relativo. Em teoria, a faculdade coloca pra vocês terminarem a faculdade em 7 anos. Seriam isso nessa troca que teve, né? O João Eu ano não a peguei mais. essa. Pra mim seria 8. Isso. Ou 7 e pouquinho, né? Na verdade era 7 e 8 meses e agora é 6 e 8 meses ou 5 É, um meses. rolê assim. Então... Pra mim não chegou a pegar a mudança, não. É que 8 meses, tu arredonda com os meses de férias, dá um ano a mais, né? Sim, que sim. seja 7 anos, vão ser 5 anos de carreira, 1 ano de IAR, que é intensivo não rotatório, que é como se fossem uns estágios nos hospitais, e o curso preparatório que a gente comentou, que é o CBC. Então, 1 ano de curso, isso se você passar em 1 ano, os 5 anos de carreira, mais o IAR, só que são 7 anos se a pessoa não reprovar. O João pode dizer pra nós que não é uma faculdade fácil. Não sou um desses. Não é uma faculdade fácil, e aí vocês imaginam um estrangeiro em outro país, tendo que aprender sim, outra língua. Aquela máxima de que muita gente fala, tipo assim, tu foi pra Argentina porque tu não deu conta de estudar aqui. Pô, pelo amor de Deus. Vem então. Vamos criar uma vergonhinha na cara e vamos perceber que existe coisa boa fora do Brasil. Até porque no Brasil a gente tem pouquíssimo investimento em algumas partes de estudo. Então, não é como se fosse a maior metrópole do mundo e eu tô saindo da maior metrópole do mundo pra estudar. Não, muito pelo contrário. E não é à toa que a UBA sempre sai entre os top 3, inclusive agora é a atual melhor faculdade da América do Sul. Exatamente. Então, E se tu perguntar a gente já perguntou pra várias pessoas, a Débora já falou isso, eu concordo também que, tipo, quem fez faculdade no Brasil e vai fazer uma faculdade aqui, nota a diferença do peso de uma e outra. Quando eu cheguei, eu falei pra Maílis, eu vou fazer o CBC em 6 meses e vai ser muito fácil. Eu já fiz 6 matérias em 1 mês no Brasil e eu passei em todas, e eu era o TCC junto ainda. Vai lá. Vai, confia. Vai, confia. eu também tentei e passei em 2 de 6. Mas foi bem. Eu fui Não, assim. mas tipo... Tem muita gente que acha que é fácil. Não tem vestibular. Essa máxima de não tem vestibular é um bagulho absurdo, né, cara? Porque, então. vestibular é um negócio brasileiro, cara. Não dá pra tu querer... Tem muito país fora que não tem vestibular. E não... E que nem Nos eu Estados come- Unidos não tem vestibular, né? Pois É é. outra forma pra ingressar. Cada país tem a sua forma pra entrar na faculdade. Não é como se vestibular fosse uma marca de dificuldade. Vestibular é uma marca do desequilíbrio que existe no Brasil. Da falta de equilíbrio que existe na nossa sociedade, entende? Não é uma marca de... Nossas universidades são muito boas e, portanto, elas são muito concorridas. Não, Na elas são- verdade, elas são concorridas porque não tem vaga pra todo mundo. E eles não conseguem dar Exatamente. educação pra todo mundo. E, tipo Exatamente. assim, aqui na Argentina a lei é justamente isso. Que todo mundo tenha acesso à educação superior. Então, se não tem como ter acesso pra todo mundo porque não tem investimento o suficiente do governo, eles têm que limitar de alguma forma. Aí vai limitar vagas e tem mais gente que quer fazer? Põe na Exato. prova. Eu sempre penso, tipo assim... Cara, não é por falta de tentativa minha de não ficar no Brasil. É por falta de tentativa do país da gente ficar no Brasil.
Entende? É uma falta de investimento de base no país. Não tem nada a ver com a gente se cagando de medo do vestibular. Até porque na prática a gente sabe quem é que passa no vestibular. Nas mais concorridas no Brasil. Cara, vai passar quem tem grana pra pagar cursinho, vai passar quem tem grana pra se manter nas grandes metrópoles, vai passar quem Que tem... não precisa trabalhar. Que não precisa trabalhar, que não, sabe? Não é como se eu super passasse dificuldade no Brasil. Só que, cara, pra eu passar numa pública no Brasil, ia ser fudido. Por quê? Porque tem muita gente que paga uns cursinhos caríssimos. E aí a gente sabe quem é que pode chegar nisso. E, querendo ou não, a gente não tá nessa classe social, tá ligado? Só se assusta. Nossa, na Argentina é 7 anos pra se formar. Mas conta o vestibular junto pra ver quantos que vai dar no Brasil. Então, tipo, é um negócio meio sem sentido, tá ligado? Não tem sentido nenhum. É um negócio que me incomoda bastante. Então, só pra terminar, são 7 anos se você não reprovar. Caso reprove, a média vai ser pra 8, 9 ou até mesmo 10. Principalmente que aqui na Argentina também tem a possibilidade de trabalhar e estudar. E tem muita gente que trabalha e estuda. Inclusive, já poderemos responder essa pergunta. Sim, dá pra trabalhar e estudar aqui na Argentina. É puxado, tá? É puxado. É bem Principalmente, puxado. tipo, tu vai avançando cada vez mais, a tua carga horária da faculdade vai ser maior. Provavelmente tu vai ter que pegar uma carga horária menor e se formar depois pra dar conta. Exato. Sim, Exato. sim. Tu tem que aceitar que, tipo assim, tu vai trabalhar junto, dificilmente tu vai te formar nos 7 anos que dizem. Muito dificilmente. Sim. E eu acho que assim, se é o que tu quer, se é o teu sonho, tu vai conseguir levar junto e não vai te importar em se formar em 1 ano depois ou mais, até porque tem a questão de possibilidade, né? Tem gente que não tem como receber auxílio da família e tem que trabalhar pra se manter. Então, tipo, essa pessoa que, não, meu sonho é formar, ela vai formar no tempo que for e vai trabalhar e estudar, Claro, e é isso. vai meter a cara a tapa e vai se virar. Depende muito do emprego que tu tem, né? Claro. Se for bastante. emprego de 8 horas, 5 dias na semana, vai ser bem difícil. Eu tenho uma conhecida que eu conheci ela em físio e eu curso mais algumas matérias com ela hoje e, por exemplo, ontem ela trampou. Ela tinha aula de manhã no hospital, sei lá, das 8 às 10 da manhã, digamos. Das 10 da manhã ela foi pra casa, almoçou, tomou banho, blá blá blá. Foi pro trabalho, saiu do trabalho às 6 da tarde, às 6 horas começava a nossa aula de fármaco. Nossa. E ela tava lá. Então, tipo assim, tem gente que faz. Mas, cara, é guerreiro. Pago muito pau. Não é fácil. Tipo, não dá pra dizer, Nem um é pouco. fácil, é super Nem um tranquilo. Não, só que tu tem que ter ali, claro, o teu objetivo. Teu objetivo é formar? Tu precisa trabalhar? Sim. Então, o que tu vai fazer? Sim, Não tem pra onde correr, Tu então... tem que ter convicção de que vai ser muito difícil. Dá, Sim. mas vai ser muito difícil. Dá pra falar que na nossa equipe tem a Débora, a Andressa, A Isa, o o Jeff. Murilo, a Iso, a maioria. A Iso e o A Jeff. Keren. A Keren. Uhum. Então vai muito do emprego que vocês vão ter. Ou seja, Da carga do emprego, né? Se E como os conseguir- teus chefes lidam com isso também. se conseguir pegar um trabalho que seja só meia hora por dia, ou que tem alguns dias Melhor que não impossível. trabalham. Sim, melhor ou ainda. conseguir algum home office, alguma coisa assim, isso sempre ajuda. Sim, sim. Bueno, próxima pergunta. Quanto custa estudar na UPA? Não, pra nada. Na UPA nada, não tem mensalidade. Exato. Não, tu só vai pagar ali R$10 pra fazer tua matrícula no CBC. E se tu tiver que recursar alguma coisa, tem que pagar a taxa de recursada. Que é 7 pesos. 7 pesos. Que isso convertendo dá... 0,001 10 centavos, eu acho. Tipo, um basicamente bagulho eles te absurdo. cobram uma taxinha ali porque tu tá numa pública e tá reprovando. E é a taxinha pra imprimir os documentos, É basicamente. que era 7 pesos em 2018, né? Eles nunca reajustaram. Pois é. Sim. Tipo, em 2018 era R$2, hoje em dia não é nada, né? É um absurdo. Enfim. Cara, mas é o custo de vida, né? O custo de vida Que daqui pode variar bastante de pessoa pra varia pessoa. muito. Aumentou muito, né? Sim. Aumentou bastante. Eu diria que hoje em dia tá muito parecido com o Brasil. Uma média de Sim. R$2.000 e dá pra viver com menos, mas daí tu vai ter que abrir mão de alguma coisa? Eu diria que pelo menos 2.000, assim, pra tu viver confortável, pelo menos 2.000. Sim. E se tu quer ter um pouquinho mais de conforto, aí, claro, vai de quanto tu pode De também, quanto né? pode, é. Mas eu conheço muita gente também que vive menos que 2.000. Mas daí é aquela, divide quarto, Divide quarto. às vezes dorme numa sala. Sim, Às vezes divide um mono. É puxado. Ou mora na residência que divide quarto com 3 pessoas. E aí Sim, fica bem mais tem barato. gente que mora em hostel também, né? Sim, tipo assim, ter como baratear desses 2.000, tem como, mas aí tu tem que também ter na tua mente que não vai ser aquela pessoa que vai sair todo final de semana, que vai ficar pedindo comida, indo ao restaurante. O supermercado,
Eu tava no Brasil semana passada e eu achei os preços bem parecidos. Tem umas coisas mais baratas no Brasil, umas coisas mais baratas na Argentina, mas aí meio que compensa um o outro. Aluguel é o preço de aluguel de uma capital, às vezes um pouco menos, porque eu conversei com o pessoal de São Paulo semana passada e eles me falaram assim, cara, um monoambiente em São Paulo tá o dobro do preço daqui. São Se tu Paulo é comparar muito fora da curva, um né? bairro bom em Buenos Aires e um bairro bom em São Paulo o monoambiente tá mais caro. Tipo assim, faculdade. Na época que eu fazia faculdade no Brasil, morar em um apartamento próximo da faculdade já era o preço que é aqui hoje. Então, tudo depende da cidade. Obviamente, você vai comparar um interior, que tu aluga uma casa por R$600. Sim. Aqui não é interior. Se tu for morar numa Claro. província ou até no interior da Argentina e viajar pra cá, né? Tipo assim, tem gente que mora, por exemplo, em La Plata e vem estudar na UBA. O que eu não acho que vale a pena, na minha opinião. Mas tampouco. a pessoa vai pagar mais barato de aluguel. Então, Sim. tipo... É aquilo, é o custo de vida. Cada um sabe Claro. quanto pode gastar e quanto não pode. E às vezes o que pra uma pessoa é essencial, pra outra não é. Claro. Tipo assim, digamos, pra uma pessoa é essencial tomar café do Brasil, e o café do Brasil, se tu vai comprar no Fortuna. mercadinho brasileiro aqui, é caro. Tem gente que, tipo, não se importa. Então é muito uma questão de o que tu quer dar prioridade no gasto também. Exato. Mas encareceu bastante, mas ainda Sim. assim tá o preço do Brasil, sabe? Tipo, a gente se assusta porque antes era uma festa, né? Antes era uma delícia. E se tu for estudar numa particular, com toda certeza tu não vai gastar o que tu gastaria no Brasil. Se tu for escolher a particular mais cara daqui, ela é menos da metade do preço de uma mensalidade de uma particular mais barata no Brasil. Sim. E é bom avisar o pessoal também que, tipo, quem tem um orçamento baixo, ali perto de 2.000, não vai pra particular, né? Vai direto pra pública pra Gente, não por passar favor, perrengue. não queiram se apertar só pra estudar na particular, porque é mais rápido pra entrar, porque às vezes não tem o certificado de espanhol, ou porque o curso de ingresso é mais curto. Só que Pô, eu diria até pra tentar fugir um pouco de Buenos Aires daí. Tem muita Hoje em dia gente- Buenos Aires tá muito caro. Tem muita gente estudando em La Plata, estudando na UNP. La Plata tá valendo muito a pena. Tá valendo muito a pena. sim. Buenos E La Aires Plata é tá uma cidade muito caro. bonitinha. Pois é, é uma cidade legal e tal. Buenos Aires realmente tá caro, velho. Tá Sim. caro. Mas, bom, custo é isso. Custo de estudo com livro e tal é custo de impressão, basicamente. Eu, por exemplo, fiz uma impressão outro dia de 300 páginas, sei lá, e foi 15 mil pesos com um anichado, né? Como diz? Com espiral. É, isso. Com espiral. Foi 15 mil pesos, sei lá, R$80. Isso é uma um coisa livro legal impresso. daqui, que aqui... Não sei se os autores vão achar tão legal, né? Legal não é. Que aqui a gente consegue imprimir um livro inteiro. No Brasil a gente não consegue. Sim. Não deixa? Não deixa. Supostamente. Assim, eu ouvi falar que se imprimem livros aqui. Olha, as fotocopiadoras na volta da faculdade tudo imprimem um livro completo se tu pedir. Sim, Mas sim. no Brasil, não É posso engraçado imprimir. quando a gente tá tendo aula com o autor do livro, né? aí tu tá com o tu livro bota o fotocopiado. livro fotocopiado em cima da mesa, ele te olha meio torto, mas faz parte. Faz parte. E também tem a opção de tu não gastar nada com o livro, porque tu pode usar em PDF. Sim, A sim. maioria dos professores mandam o livro em PDF. Uhum. Tipo, os ajudantes mandam, os professores mandam o livro PDF. Aí tu pode ler quem tem computador, tablet, computador, ou até no celular. Já tive muitos colegas que liam o livro no celular, porque daí lê no metrô. Sim, eu lê tento no ter todos ônibus. os PDFs, tipo, tudo no celular, assim, pra quando eu preciso ter alguma coisa que eu quero dar uma olhada, alguma coisa que eu preciso de rápido ali, até mesmo no meio da aula, sabe? Alguma dúvida que eu quero tirar, puxa ali e joga É no... até mais fácil de achar, tipo assim, na eu quero busca. saber uma coisa X. No livro tu vai ter que procurar e ler. E ali tu bota na lupinha e já acha direto. Exato. Então, Tipo assim, tu quer gastar menos? Gasta menos, é só não imprimir. o que Eu tu vai gosto ter de que imprimir. comprar sim ou sim é o jaleco. Que é só no primeiro ano, depois tu não usa mais. E depois os ambos, que é aquele pijaminha cirúrgico, o isso é scrubzinho ali caro. do Brasil. Isso vale a pena trazer do Brasil, tá? Isso é caro aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho que comprar mais. Tá, então, resumindo pro pessoal entender, uma média baixa vai ser uns R$2.000. Dá pra viver menos, mas daí vai ter que dividir quarto, vai ter que morar em hostel. E se quiser mais conforto e morar sozinho, aí é 2.000 pra A cima. partir de 2.500. E lembrando que isso a gente tá dando um panorama geral da cidade de Buenos Aires. Se você quiser um apartamento na frente da faculdade em Recoleta, joga pra cima esse valor, tá? É, E a gente tá falando da UBA, que fica em Buenos Aires. Tem a UNLP, que sai um pouco mais barato, justamente porque não é a capital. Sim. E os apartamentos lá Exatamente. são mais baratos, então cai um pouco essa média de R$2.000. E se tu morar em algum bairro mais afastado de Buenos Aires, mas que tenha ônibus perto, metrô perto, tu consegue também, de repente, baixar um pouquinho. Tipo, o pessoal Consegue, tá indo sim. bastante pros bairros mais afastados, mais no finalzinho das linhas de metrô, e tá conseguindo um preço melhor nos aluguéis. Então, Sim, e vale a pena, né? Foge um pouco do centro também.
Sim, eu particularmente prefiro mais afastado. Os porque tem muito argentinos barulho. moram mais Sim. afastados, né? A Sim, gente sim. que quer morar perto de Mas faculdade. acho que é meio assim. normal, né? Do estrangeiro, a gente não conhece. Então, tipo, tu fica meio assim de ir pra um bairro que ninguém nunca mora, tá ligado? Sim. Querendo ou não, a gente, sei lá, o primeiro morou em Recoleta e falou que era bom, vou pra Recoleta também, tá ligado? Sim. Bueno, vamos pra próxima pergunta, que é o medo do revalida. Qual que é a tua Tan, tan, opinião? tan, tan. Meu Deus. Você já tá com medo? Tá tremendo, pai? Já penso. Cara, medo não. Primeiro vamos Medo explicar não. o que é o revalida, né? Caso tenha alguém que não sabe. Ai, sim. O sim. revalida basicamente é o exame que tu faz pra validar o título daqui pro Brasil, né? Vai ter outros exames pra validar em outros países, Estados Unidos, Canadá, cada um tem o seu exame e, enfim, é isso. Em resumo é isso. Depois tem parte prática, tem parte teórica, demora aí, acho que são 6 meses, talvez até 1 ano pra tu conseguir fazer teu revalida. Enfim, é toda uma burocracia que daí isso muda constantemente, né? Muda Sim. constantemente. Desde que eu tô aqui, isso já mudou umas 3 vezes. Então, depende até do governo que tá vigente no Brasil, governo que tá vigente na Argentina, tudo depende muito. Cara, Sim. medo eu não tenho. Não tenho medo. Porque é mais uma prova. É Tu mais já uma Já prova. fez tantas. Não, e tipo, tu É. já estuda na UBA, né? Tipo, É, tipo, cara, o que Tantos pode ser cagaços que pior, levou. né? Entendeu? O que vai piorar mais de tudo que eu já tive que passar, entendeu? E uma coisa, na minha opinião, que não vou fazer revalida, mas enfim, mas que um dia eu já pensei, seria a questão de, tipo assim, cara, tu estudou 7 anos, 8 anos aquilo, e aí tu vai fazer uma prova, tu vai ter medo de fazer uma prova com um conteúdo que tu estudou tanto tempo. Pois é. É tipo, por exemplo, assim, quem quer ser advogado no Brasil não tem que fazer a OAB? É a mesma coisa. Tipo, É. tu já estudou. É diferente, tipo, de tu fazer um vestibular que tu vai estudar uma matéria de ensino médio e que tu não vai usar depois. Não, o revalida é tipo assim, vai dizer se tu aprendeu o teu conteúdo durante a faculdade. Claro, e querendo ou não, tipo assim, cara, tem cursinho a rodo pro Revalida também, né? Tipo, eu falando por mim, tá? Eu vou fazer um cursinho quando for fazer o Revalida. Sim. Eu vou voltar pro Brasil assim que eu me formar? Não sei. Não tenho a menor ideia. Vou fazer o Revalida assim que eu me formar? Com certeza. Porque daí, tipo, tu tá com tudo fresco e tal, vou fazer o Revalida assim que eu puder. E tu também pode trabalhar com medicina virtual no Brasil, né? Exato, tu consegue daí fazer aqueles... Como é que eles chamam mesmo? Não lembro. Enfim. Consulta online. Consulta online. Basicamente. E tira uma grana também. Então, sabe, vou fazer, não tenho medo, vou da forma que der. Se tiver que fazer mais de uma vez, fazer mais de uma vez e vou trabalhando aqui. E era isso, sabe? Tipo, a gente vai lidando com... Sim. Querendo ou não, tipo, tem coisas que a vida apresenta pra gente que eu vou ter medo porque eu vou ter que fazer de qualquer forma, entendeu? Assim, das pessoas que eu conheço, que eu tive contato, que já formaram, que já voltaram pro Brasil, eu não conheço ninguém que não passou no Revalida. Conheço quem fez 2 vezes o Revalida, mas ninguém que não passou e, tipo assim, não passei no Revalida, tive que voltar pra Argentina porque não passei, sabe? Sim. Gente que passou de primeira, conheço. Gente que passou Conheço de segunda. bastante gente que passou de primeira, inclusive. Sim, eu também. Bastante E tem aquilo, né? Algumas vezes o pessoal vê a manchete. Muitos reprovados no Revalida. Só que daí o Revalida tá falando de todas as pessoas de outros países que querem fazer no Brasil. Ou até mesmo da Argentina, só que, sei lá, argentinos querendo fazer, que daí a língua dele é espanhol, e tu tá fazendo a prova em português e é mais difícil. Sim. Entende? Tipo, é naturalmente mais difícil. Pra gente vir pra cá já é difícil. Imagina pra ele que tá indo pra lá e nunca foi, talvez, sabe? Sim. Então, tipo, naturalmente vai ser difícil. Quando vocês forem pegar os números de aprovados, façam um recorte da Argentina, porque tem também, vai fazer recorte brasileiro que estuda no Paraguai. Tem umas Sim. faculdades no Paraguai que nem são aceitas no Brasil. Sim. Então, tipo, pega o recorte das faculdades daqui da Argentina e vê quantos aprovaram. Não pega o recorte de todos os países, porque daí Sim, não vai sim. ter... Claro, tu pegar o recorte geral, tu não tem base nenhuma, né? Eu vi que agora estão fazendo, né? Estão com um projeto de lei pra fazer uma prova geral pra todos os médicos que se formarem no Brasil também. Porque deu Sim. um baita de um BO, né? De Pô, tem médico que formado fazer, no né? Brasil que não sabia fazer depressão. Absurdo. Então, tipo, cara, faz. É um negócio que tu já estudou a tua vida inteira, que nem tu falou. Não é mais uma prova. É mais Sim. uma prova. Sim. E uma coisa que eu acho sempre interessante comentar eu entendo que tem muita gente que chega, tipo assim, não, eu quero voltar pro Brasil porque eu quero estar perto da minha família. E tudo bem. Mas pensem também que não existe só o Brasil pra te atuar como médico. Tu quer ser médico ou tu quer ser médico no Brasil? Uhum. Se tu quer ser médico, tem Brasil, tem Argentina, tem Estados Unidos, tem Canadá. Tu pode ir pra qualquer país do mundo.
E tem a questão, que a gente pode comentar, que é a questão do título daqui da Argentina, ele valer na Espanha. É a próxima pergunta, né? Isso. Inclusive, eu botei aqui se o diploma vale na Europa. Daí é bom explicar. Porque vale na Europa, mas só na Espanha nos Claro. primeiros anos. Isso. Eu, sinceramente, eu ainda não sei pouco e nada disso. Porque eu tô indo muito com calma, tá ligado? Eu acho muito precoce. Eu entendo quem tá vindo pra cá já pensando lá na frente. Eu entendo. Mas eu acho muito precoce tu já querer saber absolutamente tudo. Porque É que que nem tu a gente muda de falou da ideia, né? revalida. Que nem a gente falou, tu muda de ideia. Eu já mudei de ideia 30 vezes o que eu quero fazer. Tanto de especialidade, quanto de país pra morar, quanto de ideias de vida, coisas que eu quero fazer na minha vida, E o sei pessoal lá. mais novo deve estar pensando, não, eu não vou mudar, eu quero isso. Tu vai mudar. Eu fui Vai mudar esse porque a mais gente novo. era... Não, a gente chegou aqui, tipo assim, formar o mais rápido possível pra voltar pro Brasil. Aí depois foi formar no tempo que der e voltar pro Brasil. Aí depois foi ficar Nunca na mais Argentina. volto. Não, agora o último país que eu vou voltar vai ser o Brasil. Eu sei bastante o negócio da questão da validação na Europa, porque bastante gente me pergunta. E eu também dei mais uma estudada quando eu fui pra fazer o vídeo, pra explicar no vídeo também. Então, é assim. A Espanha e a Argentina têm um acordo bilateral. E esse acordo, ele é pra validação, tanto de quem forma lá, pra vir pra cá, quanto daqui pra ir pra lá. Que é só a homologação. Que é basicamente só um trâmite. Tipo, Ou seja, não precisa fazer prova igual revalida pra voltar pro Brasil. Isso. Pra ir pra Espanha é só fazer um trâmite burocrático sem prova nenhuma. Isso, é um trâmite que bastante gente fala que é um pouquinho chatinho e um pouquinho demorado, mas eu conheço muita gente que, por exemplo, dá início no trâmite, fica trabalhando aqui, quando o trâmite finaliza, vai. E até porque daí pode juntar uma Tem grana gente que pra começa ir. a fazer o trâmite antes de formar também, né? Sim, porque é um trâmite que demora, mas é um trâmite burocrático, é apresentar documentos. É basicamente dizer pra Espanha que tu formou aqui e mostrar que teus documentos daqui são verdadeiros. É basicamente isso. E aí, depois que tu homologa lá, tu tem a possibilidade de só trabalhar como médico, generalista, né, no caso, ou tu pode fazer a prova de residência e fazer uma residência médica lá. E tu não precisa fazer... Aí a residência, sim, daí tem prova, como em todos os países. Aí a questão de vagas da residência, a gente pode até fazer um vídeo, acho que falando mais sobre isso, pra não alargar muito esse aqui. E aí, depois que tu tá 3 anos trabalhando na Espanha, tu consegue homologar também em um outro país da União Europeia. Só que se for menos de 2 anos, menos de 3 anos que tu tiver na Espanha, aí vai ser de acordo com o revalida daquele país. Sei lá, digamos a Itália tem prova de revalida pra quem forma fora. Daí vai ter que fazer a prova de revalida, mas se tu ficar trabalhando 3 anos na Espanha, tu pode passar pra outro país por homologação. Aí o tempo e tudo mais depende de cada país. E essa documentação toda tu consegue pagar, tipo, uma assessoria pra te ajudar a fazer também, né? Tem bastante assessoria que vende isso. Sim. Pra Sim. quando? Pra quando é passaporte Madrid? Inclusive, a gente já teve uma Minha assessorada que foi? assessora... Não foi? Não. Ela foi assessorada da gente. A Carol? Sim, ela foi. Verdade, verdade. Ela fez Olha vídeo só. aqui com nós e agora tá na Espanha. Mas ó. Sim. Tá em Barcelona. Da hora. Barcelona é muito legal, né? É muito Sim. lindo. Saudades. Escutei que parece Palermo. Parece. Tipo, Lugares na que parece Praça Serrana ali. Palermo, tem lugares que parece Recoleta. A Mica mora lá, né? Sim. E ela fala que é como se fosse Buenos Aires, só que melhor e com praia. Sim. Ah, caralho. Nossa, Eu digo, muito exatamente, bom. eu digo exatamente a mesma Muito coisa. bom. É Buenos Aires com praia e um pouco mais tranquilo. Nossa, da hora. Porque da hora. Buenos Aires tem aquela coisa de cidade grande, a full, nananana. Eu achei Madrid parecido com Buenos Aires nesse sentido de, tipo, a cidade que nunca dorme. Barcelona é mais tranqui, é mais de boa. Praia, Sim. né? As pessoas na praia são mais tranqui. Sim, sim. Mas é com a aparência, tipo... Sim. Às vezes eu fico chocada de estar andando na rua e eu olho, tipo... Ai, olha, parece o prédio da Espanha. Ai, olha, parece o prédio que eu vi na Emily in Paris. Sim. Doideira, doideira. Mas e, tipo, juntando de novo as últimas perguntas ali do Revalida e de ir pra Europa e tal. Cara, é por isso que eu não sei, tá ligado? Porque a gente fala sobre Espanha e eu me brilho o olho. A gente fala sobre voltar pro Brasil, me brilha o olho também. Até Porque eu tenho tua família vontade. tá Eu lá sou muito também. família, cara. Eu gosto da minha família, eu gosto de estar junto. Eu quero ter filhos, sabe? Só que tudo depende de tanta coisa. Nossa, tudo Depende de basicamente o que a tanta Cássia vai coisa. querer. Digamos É verdade. que sim. Mas tipo, também, tá ligado? Também depende do que vai se apresentar pra ela. E Depende também tu pode fazer isso que a gente tava falando. Tipo, tu pode revalidar no Brasil e fazer aqui e atuar um pouco lá, um pouco aqui, por exemplo. Claro. Um médico que eu consulto, ele é casado com um brasileiro. E aí, tipo, ele passa um período no Brasil, trabalhando no Brasil, atuando no Brasil como médico lá.
um período aqui, atuando como médico aqui. Tipo, fica... tipo fica assim, viajando. fica viajando. Da hora. Ele tem o título validado no Brasil e o título dele é daqui. E aí ele faz, tipo, esse mês eu vou atender online a Argentina e vou atender presencial no Brasil. E Da tipo, hora. fica indo e voltando. É uma possibilidade. Claro. E se tu tiver homologado na Espanha, também, tipo, homologa teu título. Não, com Eu digo pra certeza. todo mundo, eu não sei se eu quero ir. Homologa, porque se algum momento da tua vida te tocar, se eu for pra Europa, Não, tá com homologado, tá certeza. pronto, é só chegar lá e fazer. Eu, na minha cabeça, eu já pensei em várias coisas. Nossa, eu já viajei. Outro dia eu tava... Olha as viagens, cara. Outro dia eu tava pesquisando como validar na Suíça. Mas quem é As que não quer ir pra ideias, velho. Suíça, pelo amor de Deus, se alguém me disser que não Olha quer as morar ideias, na Suíça. velho. Enfim. Mas é isso, tipo, eu diria, abraça todas as possibilidades. Terminou a faculdade aqui, mas tua ideia é voltar pro Brasil sim ou sim? Igual, valida teu título aqui na Argentina. Valida. Valida, no caso, Sim, faz sim. o teu CRM argentino. Faz no Brasil, homologa na Espanha, tenha um leque de possibilidades. Porque tu pode fazer isso de ficar viajando e atender um mês em cada país, uma semana em cada país. Sim, amanhã dá Vai um te BO dar num país, uma- tu vai pra outro. Vai te dar mais Vai oportunidades. E eu acho que é legal não ficar preso só na questão só Brasil, Brasil, Brasil. Porque também te limita de conhecer coisas novas Sim. e tudo mais. Sim. Bueno, era isso. Queria agradecer a participação do João, que É nos ajudou nóis. com as perguntinhas frequentes. Caso você tenha alguma pergunta que a gente não tenha falado aqui, deixa nos comentários que a gente tá sempre respondendo. Bom, e se tu já sabe que quer vir estudar aqui na Argentina, o Maílis vai deixar aqui na tela o contato da assessoria. Melhor assessoria custo-benefício. Pode comparar com as outras. Pode comparar. E também lembrando que a gente não faz só pra medicina, a gente faz pra outros cursos também. Então, não tem problema se tu quer outro curso. Prestamos vários serviços, como colocar vocês no grupo com outros brasileiros que estão vindo pra cá, arrumar toda a documentação, temos contatos de pessoas que trabalham com imobiliária, enfim, tudo necessário pra Sim, vocês chegarem grupinho aqui pro tranquilo. pessoal que quer dividir apartamento. Ó, importante. E também tem nosso curso de espanhol, que vai estar aqui do ladinho. Aqui, na minha cara. Então atualizamos que o João tá no 5º ano, não mais No no 4º. Meu Daqui- Deus. E daqui um pouquinho tem mais um se formando. Jesus. Era Dá até isso. medo. Tchau. Tchau. Muito obrigado de novo, João. Nos Nada. vemos. Nice. Hasta luego. Show me